Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, salve Maria Imaculada. Trazendo hoje aqui para vocês uma matéria da ACE Digital, na qual fala sobre uma audiência do Papa Francisco, né? Audiência geral do dia de ontem, dia 12 de fevereiro, que ele falando da segunda das bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados, ele proferindo uma catequese sobre essa bem-aventurança, e ele diz, ele explica no que consiste esse choro com relação ao pecado, né? E o que ele nos traz é que tanto a importância que se tem de nós termos a consciência dos nossos pecados, dos pecados que nós possamos cometer, das injustiças, das omissões, né? Muitas vezes os nossos pecados talvez possam não ser uma ação propriamente dita, mas sim uma omissão, não fazer nada a respeito de alguma coisa que nós poderíamos estar fazendo, que nós temos capacidade de estar fazendo, ou que, no caso, na qual nós não pedimos a Deus força, discernimento, sabedoria, paciência para poder lidar melhor com aquele problema, aquela situação que nós poderíamos estar lidando, né? Então, vamos aqui às falas do Papa Francisco nessa catequese aqui. Em primeiro lugar, ele coloca: trata-se de uma atitude que se tornou central na espiritualidade cristã e que os padres do deserto, dos primeiros séculos, os primeiros monges da história chamavam pentos, ou seja, uma dor interior que abre a uma relação com o Senhor e com o próximo, para uma nova relação com o Senhor e com o próximo, a uma renovada relação com o Senhor e com o próximo. Continuando, esse choro nas Escrituras pode ter dois aspectos. O primeiro é pela morte ou pelo sofrimento de alguém, e o segundo são as lágrimas pelo pecado pessoal, quando o coração sangra pela dor de ter ofendido a Deus e ao próximo. Bom, então ele fala tanto o choro sobre as coisas humanas, sobre as coisas do dia a dia, sobre as percas do dia a dia, o sofrimento natural que nós temos, né? Após a queda do ser humano do seu estado de santidade plena, do seu estado préternatural, anteriormente ao pecado original. Depois disso, ocorrem muitas angústias, muitos problemas, a própria decadência do nosso ser corpóreo, a nossa morte, tudo que nós sofremos materialmente, decorrente disso, né? Dessa nossa perca do estado préternatural, sobrenatural que nós tínhamos antes, e hoje nós sofremos literalmente na carne todos os intempéries, né, com relação ao mundo, às coisas e à própria morte, né, como ele disse aqui. Continuando, pode-se amar de maneira fria? Ele pergunta. Pode-se amar por obrigação, por dever? Pergunta o Papa, que acrescentou que certamente não, porque há pessoas aflitas por consolar e também há pessoas consoladas por despertar, que têm um coração de pedra e desaprenderam a chorar. Por isso, convidou a despertar quem não sabe se comover com a dor dos outros, né? Então aqui, por essa própria, vamos dizer assim, degradação do ser humano, do seu estado anterior ao pecado, né, começou a se gerar todos esses problemas, todas essas angústias, todas essas necessidades materiais que nós temos, né? As dores que nós sentimos, seja dor por não entender uma situação, dor por ser decepcionado, por decepcionar o outro, entre outras coisas.
dor por machucar fisicamente ou na alma alguém, tudo é consequência pós o pecado. E aqui ele nos convida ao quê? A relembrar isso, a chorar por nós, seres humanos, apesar do pecado ter iniciado com Adão e Eva, mas todos nós, seres humanos, de uma forma ou de outra, acabamos aderindo ao mesmo, né? A fazendo o mesmo perdurar. E ele nos convida a esse choro, vamos dizer assim, de reconhecer isso, de reconhecer as nossas fraquezas e de reconhecer que por causa disso há necessidade da caridade, há necessidade de nós pedirmos a força de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, para que nos capacite, para que nos dê coragem, sabedoria, discernimento, prudência, humildade, para que nós possamos ser sempre mais caridosos e que toda vez que às vezes nós, por algum motivo, cairmos na caridade, para que nós possamos voltar. Por isso que nós temos os sacramentos, né? O sacramento da confissão dos pecados, por isso que nós temos o sacramento da Eucaristia, para nós estarmos sempre voltando para Deus, nos reconhecermos pequeninos, necessitados da graça divina, para que assim nós possamos sermos bons cristãos, fazermos nosso apostolado do dia a dia, independente da posição do cristão, independente se ele é uma pessoa importante na hierarquia da igreja ou se ele é um leigo comum, como eu e a maioria das pessoas que podem estar vendo esse vídeo, né? De modo que essa caridade, de modo que isso que o Espírito Santo de Deus vai nos preenchendo, nós possamos minimizar a dor do outro e mostrar para o outro o que é a caridade, o que é o amor de Deus. E assim, talvez, abrindo espaço no coração dessas outras pessoas, se não o há, para que busque a Deus também, para que também chore os seus pecados, para que também busque a conversão e para que também busque o poder de Deus, busque a graça divina, busque o Espírito Santo de Deus, para que ela também seja uma pessoa que ajude o meio, ajude as outras pessoas e a si mesma. Primeiro se reconhecendo suas fraquezas, se reconhecendo pequenina, se reconhecendo, tendo a necessidade da graça de Deus, para que ela mude a cada dia, mesmo que às vezes peque, mas que ela sempre procure mudar, chorar seus pecados, estar sempre buscando a conversão diária e também levar a caridade ao próximo, para também levar o próximo à conversão e a Deus mesmo, não é? Continuando. Em segundo lugar, o Santo Padre comentou o significado desta bem-aventurança paradoxal, chorar pelo pecado, e pediu para distinguir entre quem fica com raiva porque erra. Isso é orgulho, ele diz. Por outro lado, há aqueles que lamentam pelo mal cometido, pelo bem omitido, por ter traído a relação com Deus. Este é o choro por não ter amado, como eu já estava falando anteriormente, né? Caridade, Deus Caritas Est. Esse é o nome de uma encíclica do Papa Bento XVI. Caridade cristã é o próprio amor, o amor com A maiúsculo, é o amor de Deus. É Deus encarnado, é nosso Senhor Jesus Cristo. O amor é uma pessoa, é nosso Senhor Jesus Cristo. Por que o amor é uma pessoa? Porque Ele, encarnado, vivido entre os humanos, entre os seus, e morto, ressuscitado, ainda vivo, ressuscitado, até hoje, Ele é o amor, Ele é a perfeição do amor, Ele é a execução, Ele é o verbo indica uma ação. As ações de nosso Senhor Jesus Cristo é a ação da caridade, do amor
perfeito. Perfeição, diz a palavra que nós temos que ser perfeitos como nosso Senhor é perfeito, temos que ser santos como nosso Senhor é santo. É exatamente isso. Então, a perfeição cristã é a busca da caridade, do amor de Deus. E o amor de Deus, depois o amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Né? Jesus mesmo que resumiu os mandamentos a isto, né? Então, é bem isso aí, pessoal. Vamos continuando aqui. Por isso, o Papa Francisco comparou o choro de São Pedro, que o levará a um novo e muito mais verdadeiro, que levará a um amor novo e muito mais verdadeiro, um choro que purifica, que renova, um choro de conversão, com o choro de Judas, que não aceitou o seu erro e que cometeu suicídio. Então, é o choro do gnóstico, da pessoa que tem aquele amor próprio, que ela não quer largar as ideias dela, ela quer que as ideias delas dê certo, independente se elas vão levar a comunhão com Deus ou não, vão elevar ela ao que Deus ensinou e ensina ou não. É o do amor próprio. Então a pessoa entra em desespero e faz um monte de maluquice, né? Com as outras pessoas, né? E com elas mesmas. No caso, o suicídio, o desespero, né? Desistir da vida de uma vez. E aqui não é só a vida carnal, é a vida eterna. Ela desistiu da alma dela. Ela não reconhecendo a misericórdia de Deus, não aceitando a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, e querendo ela mesma levar-se ao nada, ela prefere levar-se ao nada, que é a morte da alma, né? Ir para o fogo eterno, a morte da alma, do que pedir o perdão de Deus, do que chorar os seus pecados. Ela prefere chorar a angústia de ter errado e deste erro não poder se tornar um acerto. Ela não quer mudar, então ela chora porque ela não quer mudar a atitude dela, mas ela gostaria que a atitude dela desse certo para ela, funcionasse para ela, não desse mal para ela. Então ela não muda a postura dela, ela não muda as ideias dela, ela não muda a alma dela, não muda a vontade, não muda o espírito, né? Ou seja, no final das contas, não aceita Jesus plenamente. Então é essa morte, é esse orgulho, da diferença de São Pedro, que é um choro, clamando misericórdia, clamando perdão, reconhecendo-se pequenino. É um choro de quem errou e tem vergonha de ter errado. Errou, mas não queria ter errado. Quer mudar. Sozinho não tem força, mas quer mudar. E chorando desta forma, humildemente, demonstra que é só Deus que pode dar a força da sua graça para que a mudança seja feita. Continuando. Assim, o pontífice acrescentou que se trata da beleza do arrependimento, da beleza do choro, da beleza da contrição. Por quê? Como sempre a vida cristã tem na misericórdia sua melhor expressão. Deus sempre perdoa, não se esqueçam disso. Mesmo os piores pecados, o problema está em nós, que nós cansamos em pedir perdão. Este é o problema. Quando alguém se fecha, não pede perdão e ele está ali para perdoar. Isto é o pecado imperdoável. Né? É você renegar a misericórdia de Deus, você renegar o Espírito Santo de Deus, você renegar o perdão dos pecados. Diz a Escritura que o único pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo, é o pecado contra a vontade divina, que quer te perdoar, mas você não quer o perdão, você não se reconhece pecador, você não se reconhece necessitante da misericórdia divina, da graça divina, para mudar. Então Deus não consegue te transformar. Deus não consegue agir em você.
Ele não consegue te ajudar. Por quê? Porque você não quer. Né? Vamos lá. No final de sua catequese, o Santo Padre rezou para que o Senhor nos conceda amar em abundância, amar com o sorriso, com a proximidade, com o serviço e também com o choro. Né? É a conversão diária que eu costumo falar em alguns vídeos que eu já coloquei aqui nesse canal e em algumas coisas que eu escrevo para a página do Facebook. Antes de concluir a audiência geral, o Papa Francisco pediu orações pela Síria e por abre aspas, pelos nossos irmãos chineses que sofrem essa doença cruel, é o coronavírus, né? Fecha aspas. Para, abre aspas, que eles encontrem o caminho da recuperação o mais rápido possível, fecha aspas. Então, essa matéria foi adaptada por Natália Queiroz, da Ace Digital, aqui do Brasil. Tá? Então é isso, pessoal. Em resumo, o Papa Francisco, como em outros anos, né, ele falando sobre as bem-aventuranças também, ele, em resumo, está sempre nos chamando à conversão, a que nós possamos refletir mais nesse mundo tão turbulento, tudo tem que ser tão rápido que a gente não tem tempo para nada, parar para respirar, nem para pensar, nem nada, e os donos do mundo não querem, né? O príncipe desse mundo quem diz as escrituras, é Satanás. E Satanás, coordenando as vontades de quem se deixa ao Deus dará, cada vez mais vai acelerar a vida nesse mundo para que ninguém pense mesmo, para que ninguém pare para refletir sobre os seus próprios pecados, sobre as suas falhas, e não se angustie no sentido positivo disso, no sentido de chorar por isso, de pedir ajuda de Deus, pedir perdão de Deus, no caso, nós católicos, no sacramento da confissão dos pecados, e buscando a graça de Deus na oração, na contemplação, na Sagrada Eucaristia. Tá ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus e salve Maria Imaculada. Bye bye.